Olá, turma. Hoje vamos começar com o nosso segundo paradigma, que é o paradigma da programação orientada a objetos. Então a gente encurta aqui com o paradigma orientado a objetos. Nessa primeira aula a gente vai ver C++. Em algoritmos vocês veem C++, basicamente como se fosse uma linguagem imperativa, né, que é o que a gente estava vendo antes. Mas dá para usar o C++ como orientado a objetos, é o foco dele, inclusive. Mas primeiro começar o que é PO, né, que é paradigma orientado a objetos. Vocês têm uma matéria só sobre isso. Acho que tanto computação quanto software tem. Aqui só tem pessoal de software, né? Essa matéria. Enfim, vocês vão conseguir ver certinho o que é. Então eu vou dar só uma pincelada aqui sobre o que é o PO em si, porque depois vocês vão ter uma matéria inteira sobre isso. Então vai ficar mais fácil mais para frente. Mas bom, o PO é um paradigma da programação que é baseado no conceito de objetos que existem no mundo real. A gente quer virtualizar alguma coisa, por exemplo. Então, se eu pegar aqui, sei lá, uma caneta que eu tenho aqui. Pego essa caneta e como é que eu vou transformar ela em algo no mundo digital, né? Eu vou ver os atributos dela. Então, por exemplo, é uma caneta azul, é uma caneta com tampa, uma caneta de cor transparente, né? O corpo dela. E assim vai. Eu vou descrevendo ela para o computador e vou tentar aproximar o máximo possível do que é esse objeto que eu tenho aqui na mão para dentro do computador. O PO ele é baseado em quatro pilares que a gente vai ver aqui, que é o polimorfismo, herança, abstração e encapsulamento. A abstração trata da parte que eu estava falando, de passar a entidade do mundo real para dentro do código, para aproximar as características do objeto físico para o código. Por exemplo, aqui, além de um objeto, dá para passar outras coisas, né? Um cachorro, aqui do exemplo. Qual que é a propriedade que um cachorro pode ter? Pode ter uma cor, né? Pode ter um cachorro branco, pode ter um cachorro preto, um cachorro amarelo. A raça do cachorro, vira-lata, pitbull. E o que os cachorros fazem, né? Eu esqueci de comentar isso no exemplo da caneta, mas o que uma caneta faz? A caneta, eu acho que você consegue escrever. Então, o único método que teria numa caneta seria escrever. Para o cachorro, a gente está abstraindo aqui dois métodos, que é o comer e latir. Tem várias outras coisas que a gente pode colocar, né? Beber água, correr, etc. Mas aqui, como exemplo, vamos ter esses dois. Herança. O que é uma herança, né? É quando uma classe ela vai herdar características das outras, para a gente não precisar ficar repetindo o código. A gente consegue passar todas as características de uma classe para outra, né? Então aqui no cachorro, por exemplo, se eu quisesse fazer herança a partir de uma classe mãe, que seria um animal, um cachorro é um animal, então ele vai herdar todas as características de um animal, além de ter sua própria identidade de cachorro. Mas aqui o exemplo que eu estou passando é da classe aluno. Ele herda tudo da classe pessoa, que é, por exemplo, nome e idade. Toda pessoa tem um nome e uma idade. E como todo aluno é uma pessoa, logo, todo aluno também tem um nome e uma idade. Então você não precisa ficar escrevendo dentro de aluno toda vez que você quer o nome quanto a idade. Você já consegue pegar direto da classe pessoa. O polimorfismo é quando a gente tem dois ou mais objetos de uma mesma classe e ter métodos diferentes, né? Lembrando que métodos, aqui como eu falei, são as ações que aquele objeto poderia ter no mundo real. Então, o método é o que aquela classe pode fazer. Então, aqui, na classe aparelho eletrônico, a gente tem o método ligar, mas é diferente. O jeito que você liga um videogame para o jeito que você liga um micro-ondas. Então, mesmo que o método seja ligar para ambas as classes, o jeito que você vai fazer isso, o que você vai precisar fazer para ligar uma dessas classes é diferente. Então a gente consegue usar o mesmo método, só que a gente consegue alterar as propriedades dentro dele. E encapsulamento, a gente consegue trancar alguns atributos de um objeto. Como assim trancar, né? A gente consegue consultar todas as propriedades do objeto, mas a gente não pode modificar. Então, um objeto que está
dentro de uma classe específica só pode ser alterado por aquela classe. Não teria como você pegar dentro de alguma outra classe e modificar aquele objeto. Você meio que tranca ele ali. Bom, agora usando C++, né, vou passar aqui o exemplo. Definindo as classes. Para criar uma classe em C++, a gente vai começar com a palavra-chave class, que é bem tranquilo. Depois disso, a gente coloca as aspas, chaves. A gente coloca chaves, seguida de um ponto, vírgula no final, né, C++. Então, aqui nesse exemplo, estou criando uma classe cachorro, que não tem nada dentro ainda. Mas se eu quiser passar uma propriedade da classe, né, dentro dela, que aqui entra aquele conceito de encapsulamento. Se eu criar algum objeto público, então, como ele é público, eu posso acessar de qualquer lugar. Mas se eu quiser encapsular e trancar, eu crio com o private. Eu acho que é que mais pra frente vai ter um exemplo disso. Mas enfim. Aqui é a classe cachorro, os métodos públicos do cachorro, métodos não, né? Atributos públicos, método é outra coisa, é a idade e o nome. Então, qualquer pessoa vai conseguir consultar qual que é a idade do cachorro, assim como qual que é o nome dele. E como é que eu vou atribuir isso pro cachorro, né? Como é que eu vou atribuir que a idade dele é tal, que o nome dele é tal? Com isso a gente consegue fazer através de um construtor. Aí, assim que a gente for instanciar a classe, a gente já consegue passar todos os valores de atributos para aquela classe. E o construtor é feito dessa forma aqui, ó. Dentro da classe cachorro, eu vou ter um objeto cachorro e vou passar a idade e o nome por referência aqui dentro da função. Então, disidade, que vai pegar a idade daqui, vai definir como a idade. Esse dis aqui, vocês vão ver mais para frente em PO, vai ser explicado melhor, mas basicamente só está falando que é dessa classe. Então, disidade, estou falando a idade desse cachorro. Basicamente é isso, não precisa se preocupar muito além disso para essa matéria. Então, estou definindo que a idade desse cachorro é igual à idade que está inserida aqui em cima, e o nome desse cachorro é igual ao nome que vai ser inserido aqui em cima também. Então, quando a gente for instanciar o objeto, que no caso é o cachorro, a gente vai chamar e passar o construtor. Aqui nesse caso tem o construtor, né? Deixa eu explicar aqui primeiro que eu já volto ali. Então, quando já tiver o construtor, a gente consegue instanciar assim: o nome da classe primeiro, que no caso é cachorro, depois, cadê? Como o cachorro aqui tem a idade e o nome, a gente vai passar para ele a idade e o nome, que é 16, né? Passa na ordem, que é a idade do cachorro, e o nome dele é campeão. E aqui, esse dog, é basicamente o nome que eu estou definindo para aquele objeto. Então, sempre que eu for chamar alguma coisa daquele objeto, eu vou chamar dog ponto alguma coisa. Aqui, como está pública a idade do cachorro, qualquer um pode modificar, né? Então, se eu colocar esse dog ponto idade, eu vou conseguir modificar a idade dele lá dentro. O construtor é mais para facilitar. Você poderia passar tudo de uma vez, que é o caso aqui. Eu vou pegar o cachorro dog, passar sem atributo nenhum. Então, ele vai estar criado, instanciado, só que ele não tem nenhum atributo. Aí aqui eu venho e defino dog.idade é igual a 15. E depois, se eu quiser atribuir o nome também, eu coloco dog.nome é igual a campeão. Aí eu consigo deixar a mesma coisa que aqui, dentro do construtor, só que eu faço por fora. Agora, para acessar as propriedades daquele objeto. A gente já instanciou, já criou o objeto, já passou os atributos para ele, e agora a gente vai ler, né? Para isso, a gente só precisa colocar um ponto depois do nome. Então, se eu fosse fazer de um aluno aqui, vou pegar a idade de um aluno. Eu consigo dar um print A do aluno, ponto idade. Lembrando que esse A, se fosse o cachorro, seria o dog, né? É o nome da classe que a gente instancia aqui. Na classe não, né? Do objeto. A classe é cachorro. Bom. E agora, como é que a gente vai acessar os métodos dentro da classe, né? O método, como eu falei, é aquilo que o objeto faz. A ação. Então aqui, mesmo o exemplo de antes, que é o cachorro. Ele tem os atributos idade e nome. E aqui eu vou criar uma função,
Basicamente, um método é uma função daquele objeto, que é o latir. Então, vou colocar aqui string latir, criar essa função, aqui dentro vou passar o latido. Esse latido aqui que eu vou passar aqui dentro é que quando eu for chamar essa função, né, esse método, eu já vou instanciar o nome do latido. Então aqui embaixo, por exemplo, se eu colocar au, ele já vai colocar que o nome do latido do cachorro, né, o tipo de latido é au. Então quando eu for chamar esse cout, ele basicamente vai puxar essa função aqui e printar aqui embaixo. E o que ela faz, né? Ela vai retornar o nome, que é o nome do cachorro, está latindo e o latido que eu passei aqui. Então, nesse caso aqui, esse out, o dog.latir au, vai retornar campeão, que é o nome que eu tinha passado antes, está latindo au. Seria isso. Agora, na herança. Para fazer que uma classe herde a outra, a gente precisa passar o nome da classe que deve ser dada na frente do nome da nova classe. Então aqui, por exemplo, se eu quiser fazer um Yorkshire, que é uma raça de cachorro, sendo herdada de cachorro, eu só preciso colocar o nome da classe que eu estou herdando e o nome da classe herdada. Seguido de 2 pontos aqui, né? E a gente também tem que declarar um novo construtor, que aproveita da construtor da classe anterior, que é o que a gente fala que é super, né, em Java. Então, o Yorkshire vai ter idade e nome também, herdado do cachorro, que é idade e nome. E para sobrescrever um método, a gente vai ter que usar um atributo que é esse virtual, na declaração do método da classe mãe. Classe mãe, basicamente, é a classe que você está herdando. Então, o filho herda da mãe. Então, a Yorkshire vai herdar do cachorro. Então, aqui, na classe mãe, na base, eu estou declarando como virtual a string latir. E aqui é aquela mesma coisa que eu tinha passado antes. O return nome, mas está latindo e latido. E aqui na classe filha, eu vou passar com esse override, que eu vou basicamente sobrescrever aquela herança. Então aqui eu vou retornar que o cachorro está latindo. Essa sintaxe aqui é um pouco estranha, mas vocês acostumam. Em C++ é um pouco diferente assim, mas em outras linguagens é mais intuitivo, mais fácil. Aqui tem um exemplo, que é a classe forma. Vai ter um método público, que é o virtual desenhar. Como estou dentro da classe forma genérica, o que ele vai retornar é desenhando uma forma genérica. Agora, se eu fizer um quadrado, que deriva da classe forma, quando eu desenhar, eu não vou querer escrever que ele está desenhando uma forma genérica. Que eu dou um override e falo, estou desenhando um quadrado. E aqui é a mesma coisa para o círculo, né? É literalmente o mesmo exemplo, só que aqui é um quadrado e aqui é um círculo. Então, e aqui quando eu for declarar na main, a forma 1, eu vou criar como novo quadrado, e a forma 2 eu vou criar como novo círculo. Então eu vou chamar os métodos de quadrado e círculo para desenhar, e depois eu vou deletar os objetos que eu criei, só para não ocupar muito espaço na memória, porque PO gasta bastante espaço. Tá. Agora, se eu quiser que o nome do cachorro não seja alterado, né? Eu posso acessar ele, só que eu não quero mudar o nome do cachorro. Eu tenho que encapsular, que é o trancar lá. Então, para encapsular uma variável ou um método, a gente declara dentro de um bloco private, que é essa parte aqui. Então, tudo antes a gente estava declarando em public, agora a gente vai declarar em private. Então, a idade e o nome do cachorro vão ser privados. A gente não vai conseguir alterar por fora daqui. E existem duas funções que vocês vão ver bastante na matéria de PO, são os getters e os setters. Então, aqui, por exemplo, o getIdade eu consigo criar ela no espaço público e vou retornar a idade do cachorro. Isso aqui é um método, esse getIdade. Então eu consigo acessar a idade do cachorro sem acessar diretamente o atributo. Eu acesso um getter, que é o nome disso. Como eu disse, vocês vão ver isso mais aprofundado em PO, então eu não vou focar muito aqui.
E o exercício dessa lista é criar uma classe pessoa que contém um nome, uma idade e um método que imprima o nome da pessoa. Aqui está falando um exemplo, né, com a string nome, etc. Também vamos criar uma classe professor e uma classe aluno. Tanto professor quanto aluno, eles são pessoas, então eles vão herdar da classe pessoa. Então, para dentro do aluno, a gente também vai criar um atributo privado chamado matrícula. E no professor, no aluno, a gente vai ter um método chamado idade, que imprime a idade deles. E aqui eu estou falando para colocar com uma string diferente para cada, que é só para vocês usar o polimorfismo, né? Então, dentro da pessoa, você coloca o print idade lá, e para cada um deles você usa o polimorfismo para conseguir printar de uma maneira diferente. E por fim, crie 3 objetos: um aluno, um professor e uma pessoa. Depois imprima os métodos e atributos de cada classe, que é basicamente o que eu tinha feito aqui, né? O print. Aqui. Vocês não precisam se preocupar muito em deletar agora, porque como é só um programa básico aqui de computador para a gente testar, o espaço da memória não vai fazer diferença nenhuma. Então, por enquanto, vocês podem só printar aqui e fazer normal. Mas é isso. É, agora, como o PO está sendo visto bem depois de paradigmas, com esse currículo novo, pelo menos eu acho que é assim, né? Eu não tenho certeza. Fica um pouco mais difícil de explicar essa matéria. Porque antes, quando a gente estava fazendo, a gente já tinha tido PO antes do paradigmas, estava fazendo junto. Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudar. E se precisar de alguma coisa, pode chamar no Teams que eu respondo assim que puder. Mas é isso. Obrigado. Até a próxima.